Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento com a nossa aula de condicional, e nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na aula 7A. Então continue aí acompanhando no vídeo. Bom, se você está caindo de paraquedas, esse é um curso de Ruby para iniciante. Vai aqui na descrição aqui do vídeo, vai ter um link para o meu blog, cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Você joga isso no seu navegador, vai cair na página inicial ali do curso, onde tem todas as aulas, todos os links, os vídeos do YouTube e tudo que você precisa para acompanhar esse curso, ok? Na aula de hoje nós temos correção dos exercícios da nossa aula de condicional. Se você não assistiu a aula 7A, já está disponível aqui no YouTube. Confere aqui no meu canal, clica aqui cursoprogramação.rafaelbiriba.com, lá tem todo o de links que você vai precisar. Vamos então, sem mais delongas, para a nossa aula. Nós vamos corrigir aqui os exercícios e vamos começar aqui com o primeiro exercício. Então vamos limpar aqui e vamos estar corrigindo esse exercício. Utilizando o código com a variável abaixo. Então vamos copiar aqui peso. Deixa eu tentar diminuir aqui para conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Ótimo. Se a variável peso for maior ou igual a 70, então vamos lá. Se a variável peso for maior ou igual a 70, imprimir o texto, então, puts, está. Ah, eu não tenho acento no Ubuntu. Tudo bem, então vamos copiar. Está acima do peso. Próximo. Se a variável peso for menor ou igual a 40, então vamos botar aqui else if. Então, se a variável peso for maior ou igual a 70, é para fazer isso. Mas, se o peso... Então, vamos lá. Se o peso for menor ou igual a 40, se o peso for menor ou igual a 40, vamos botar aqui, puts, está abaixo do peso. Ponto. Ok? E ele ainda diz no final, se a variável estiver entre 40 e 70, imprimir está no peso ideal. Então, tudo bem. Vamos lá. Else if. Se o peso estiver entre, então, maior que 40, and o peso for menor que 70, então nós vamos imprimir está no peso ideal. Pronto. Esse seria o resultado. Porém, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Isso faria parte da aula, mas agora está sendo parte do exercício. Tem uma coisa muito importante que vocês precisam levar em consideração nesse momento aqui onde eu estou. O if, ele executa em ordem. Então, se o peso for maior que 70, ele vai imprimir isso aqui. Se o peso for menor que 40, ele vai imprimir isso aqui. E se o peso for maior que 40, e se tiver entre maior que 40 e menor que 70, ele vai dizer que está no peso ideal. Vocês têm que levar em consideração que o if ele faz as coisas todas na ordem. Então, por exemplo, se em vez de 40 aqui fosse 50, certo? Se você colocasse o peso 45, ele ia executar isso aqui, é falso. Quando ele chegasse aqui, ele ia imprimir o peso está baixo. Ele nunca iria entrar nesse else if. Então, a melhor forma de responder esse exercício aqui é deixar desta forma aqui. Então, vamos botar aqui o 40 aqui embaixo, novamente. Então, se o peso, quanto que é no enunciado? 50, né? Eu não sei por que estava 40, é 50 no enunciado. Se o peso for 50, ele vai verificar se está maior que 70, ele vai verificar se está entre 40 e 70 e vai verificar se ele é menor que 40. Então, entende que se ele vai executar na ordem, nós temos que fazer do maior para o menor, porque a gente está verificando dessa forma, para garantir que a gente está verificando essa interseção, que nem quando eu acabei de mostrar, né? Se for 45, eu quero garantir que ele vai executar isso aqui primeiro do que o 45. Bom, enfim, esse aqui é o resultado. E no final, bom, no final não, a gente tem que executar agora. Ruby, aula 7b,
50 quilos está no peso ideal, está correto, porque cai aqui no meio, né? Então vamos agora trocar aqui, ele está dizendo ali para verificar com 100. Então troquei aqui para 100, vamos rodar de novo. 100 está acima do peso. E agora eu vou trocar aqui para 30. Salvei e vou rodar de novo. 30 está abaixo do peso. Esse aí foi o primeiro exercício da nossa aula. Vamos então aí para o nosso exercício número 2. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Limpar aqui. Exercício 2. Considerando o código abaixo. Então vamos copiar o código para a gente poder considerar ele. Converta o código acima para uma única linha. Isso aqui é um código de ternário. Então vamos lá. Nós temos valor igual a 10. Já está até aqui em cima. Esse valor ele está criando uma taxa, né? Então deixa eu pular umas linhas aqui. A gente precisa de uma variável taxa para poder imprimir ela lá no final. Lembra como é que funciona o ternário? É expressão, interrogação, verdadeiro, dois pontos, falso. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, a expressão é valor maior que 10. Valor maior que 10. Agora essa é a expressão. Então a gente vai botar interrogação. E o que é verdadeiro? Verdadeiro é 5. Se não, vai ser 2. E é isso. Agora a gente vai deletar isso tudo aqui. E se o valor, que é 10, for maior que 10, a taxa é 5. Se não, a taxa é 2. E aí quando a gente roda isso aqui, a taxa é 2, porque o valor é 10, né? Não é maior. Mas se a gente botar aqui 200 com certeza é maior que 10. A taxa aqui deveria ser 5. 5. E é isso. Foi assim que a gente... Esse é o resultado. É assim que a gente converte esse código para ternário. Você ainda poderia fazer isso, como ele só quer que você imprima a taxa, você nem precisa criar a variável taxa. Olha que interessante. Isso aqui seria um bônus, né, do exercício. Você poderia fazer assim, ó. Vou botar aqui embaixo. Puts, taxa. Então, se a gente rodar, você vai ver que ele vai imprimir duplicado, porque a gente está imprimindo 2 vezes, mas é só para mostrar que a gente nem precisava da variável taxa. Você pode imprimir o ternário direto no puts. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 3. Vamos apagar aqui. Exercício 3. Considerando os exemplos abaixo, escreva um código utilizando apenas um bloco de if, else if, que verifique o hash exemplo e, se o valor ou a taxa for maior que 15, imprimir muito alto. Se o valor e a taxa somados forem maior que 30, imprimir soma muito alto. Você deve utilizar uma variável de exemplo por vez. Então, a gente vai ter que executar todos esses aqui. Então, vamos copiar primeiro o primeiro. Esse é o primeiro exemplo. Utilizando o mesmo código e verificando se o retorno está correto. Você não pode criar nenhuma variável. Então, vamos lá. O exemplo já está aqui. Então, a primeira condicional. A primeira condicional é para verificar se o valor ou a taxa é maior que 15. Então, a gente vai pegar aqui exemplo. Vamos acessar... Eita, calma que está faltando uma vírgula aqui. Eu vou corrigir aqui quando vocês fizerem o exercício, vai estar correto o enunciado. Então, eu vou pegar aqui o exemplo valor maior que 10, 15. Exemplo, taxa. Peraí que está cortando. Maior que 15. Isso aqui tem que imprimir, putz, muito alto. Eita. Muito alto. E aí agora else if. Opa, else if assim junto. Se a taxa e o valor somados forem maior que 30. Então, olha só, a gente vai pegar exemplo valor, somar ele, porque está escrito ali que a gente não pode criar uma variável. Então, vamos fazer aqui na mesma linha. Somado com a taxa. Se isso aqui for maior que 30, a gente vai colocar aqui puts, soma muito alta. É isso. Vamos executar para ver? Ele não imprimiu nada. Por que ele não imprimiu nada? Porque no nosso código, valor e taxa não é maior que 15. E eles somados não é maior que 30. Então, está correto. Não aconteceu nada. A única coisa que eu vou colocar aqui, isso é opcional, mas fica mais bonito,
é colocar isso aqui entre parênteses. Por que eu estou fazendo isso? É só para ficar mais legível. Então, há um parênteses ali, porque é uma expressão, e estou comparando aqui. Você vai ver que não mudou o resultado, isso é só cosmético, é só enfeite. Vamos lá, ele está dizendo aqui para copiar o próximo exemplo utilizando o mesmo código. Então, vou substituir aqui, está faltando uma vírgula, eu vou acertar lá no enunciado depois. Vamos executar isso aqui e ver o que vai acontecer. Muito alto. Por que muito alto? Porque 25 é maior que 15. Aí olha que interessante, 25 mais 9 daria 34. Ou seja, a soma também seria muito alta. Mas como eu expliquei no último exercício, ele executa na ordem. Então, como o valor já é muito alto, ele já está dando muito alto. Então, ele já parou a execução nesse ponto. Vamos pegar aqui o próximo exemplo. Vou botar aqui uma vírgula. Vamos lá. Vamos executar. Muito alto novamente. Por quê? Porque o valor ele é maior que 15, né? Não, na verdade a taxa é maior que 15 e ele entra aqui no valor muito alto. Ou seja, esse é o CIF aqui do meu exercício, apesar de que a gente teve que escrever ele, não vai ser executado nunca. Porque se o valor for maior que 15 e a taxa for maior que 15. Em que circunstância? Inclusive está até faltando aqui no enunciado. Eu vou até corrigir isso, porque a gente nunca está pegando aqui esse ELSIF. Mesmo que se a gente trocar aqui para 15 e aqui para 15, isso aqui não vai acontecer nada, porque o valor é maior que 15, a taxa é maior que 15, certo? Então não vai entrar nesse if. E aqui embaixo a soma é muito alta, ela está sendo maior que 30. Ou seja, 30 não é maior que 30. Eu vou executar, não está acontecendo nada. Então fique ciente que eu vou trocar aqui o enunciado. Se o valor e a taxa somados forem maior ou igual a 30, ok? Então aqui vai ter um igual, esse aqui é o gabarito oficial, e eu também vou adicionar esse exemplo aqui lá na lista de exemplos, porque aí na hora que você for executar, ele vai retornar soma muito alta, porque 15 e 15 não entra aqui, mas a soma aqui ela é muito alta. Então fica ciente que esse é o gabarito oficial, e mesmo eu estando mostrando isso aqui para vocês, isso aqui vai mudar. Então você acessa lá na página e confere para ver se o enunciado do exercício está correto, beleza? Vamos lá, quarto e último exercício. Agora nós estamos indo para o desafio. Então vamos lá atrás do nosso desafio. Então vamos lá, desafio. A gente precisa escrever um IMC corporal. E esse aqui são os pacientes. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer os dados do paciente para dentro do nosso programa. Então eu vou criar aqui uma variável Ana, nome com Ana. O peso da Ana é 39. Não, o peso da Ana é 35,3. Isso. Aqui é um sinal de igual. Igual. O peso da Ana é 35,3 e a altura da Ana, eu vou colocar em float, é 1,60. Certo? Esses são os meus dados. E agora a gente precisa calcular o IMC. Então vamos lá. IMC, como é que é a fórmula? É o peso. Então, vou escrever aqui peso dividido. Peso dividido pela altura vezes altura. E aí eu vou botar isso aqui entre parênteses para poder, dar certo. Aqui a gente vai ter o nosso IMC. Agora a gente só precisa verificar o valor do IMC. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui de cima para baixo porque eu acho que vai ficar mais interessante. Eu vou criar aqui, vamos lá, IMC maior que 30. Se esse for o caso, o resultado da pessoa, é obeso. Vamos lá, ELSIF. Se o IMC for maior que 25, se o IMC for maior que 25, o resultado vai ser acima do peso. Vamos lá, outro ELSIF. Se o IMC for... agora tem um range, Ok. Se o IMC for maior que 18,5 e for menor, IMC menor que 24,9.
24,99. O resultado vai ser normal. Else, se o IMC for menor que 18,5, é isso mesmo? É. O resultado vai ser abaixo do peso. E aqui eu vou botar um else, resultado, algo está errado. Se por acaso o nosso IMC não se encaixar nem maior que 30, maior que 25, né, 18 e 24, ou menor que 18, alguma coisa está errada e eu vou colocar esse else aqui para a gente poder saber que alguma coisa está errada. Calma aí que está cortando. Pronto. Agora vamos só imprimir. Puts. Eita. Puts. Vou botar aqui nome da pessoa. Nome. Está. E vou imprimir aqui o resultado. Ok? Então vamos então aqui para o nosso gabarito. Nós temos aqui a Ana. Vamos ver como que a Ana está. Ana está abaixo do peso. Vamos pegar o próximo aqui. Sobe. Pedro. Pedro tem 79,7 e ele tem 1,77 m. Vamos rodar aqui para o Pedro. Pedro está acima do peso. Vamos para o próximo. Roberta. Roberta. Ela tem 65,6 e ela tem 1,65 m. Salvar. A Roberta está no peso normal. E o último é o Mário. O Mário tem 200,2. Fica meio óbvio esse resultado, né? 75 de altura. E quando você executa, o Mário ele está obeso. E esse é o resultado, aí é a correção do nosso desafio. E agora, o que é interessante que pega todo mundo da sua casa agora e sai perguntando peso e altura e vai rodando, porque você acabou de fazer o seu primeiro script em Ruby, que é na verdade útil. Inclusive você pode até salvar e utilizar ele como a sua própria calculadora de IMC. Todo dia você atualiza ali o peso e executa esse script e você vai saber se você está acima ou se você está abaixo do peso. Você poderia, inclusive, aqui no final, aqui, se você quisesse, imprimir aqui o valor de IMC só para você saber se está melhorando ou se está piorando. Você também poderia fazer isso. Também gostaria de comentar o porquê que eu fiz o if dessa forma. Você viu aqui que eu comecei pelo valor maior para o menor. Por que eu fiz isso? Porque eu estou verificando aqui se o MC ele é maior que 25 ou se ele é maior que 30. Lembra que eu expliquei já, né, no primeiro exercício que o if executa em ordem? Então, só em caráter de exemplo, vou mudar aqui, eu vou botar 25 e vou botar 30. Esquece aqui o resultado. Preste atenção só aqui vamos botar aqui 2 e aqui 1. Preste atenção só aqui no que eu estou explicando. Se o IMC aqui for 30, olha o que vai acontecer. Ele vai começar, se o IMC for maior que 25, e ele vai parar aqui. Então, essa linha não vai ser executada nunca, porque mesmo que seu IMC seja 200, 200 é maior que 25. Então, ele executa na ordem. Por isso que eu fiz o exercício dessa forma. Eu verifico primeiro o valor do maior para o menor, para poder garantir que a gente vai executar essa linha aqui, senão a gente nunca vai executar essa linha. Então, se o IMC for 200, 200 é maior que 30, ele vai parar ali. Ele só vai parar nessa linha se o IMC não for, se o IMC for 30 no caso. Se o IMC for 30, ele vai parar aqui, porque se o IMC é 30, ele não é maior que 30. Então, você vai estar apenas acima do peso. Entendeu? Então, lembra disso. O if e o else if, eles são executados em ordem. Então, quando você fizer a primeira condicional, verifica se essa primeira condicional não vai matar suas outras condicionais. Tá bem? Esses foram os exercícios da aula. Espero que você tenha entendido. Não deixa aqui de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Curte o vídeo. Curtir o vídeo é importante, mas o mais importante que curtir o vídeo é deixar um comentário. Diz para mim o que você está achando do vídeo, se você está entendendo a aula, se está difícil, se tem pouco exercício, muito exercício. Me dá uma ideia, como é que eu poderia explicar isso tudo melhor. E o principal que eu estou falando desde o início, investa tempo olhando na internet,
pega mais exercícios, pensa em mais exercícios que você poderia fazer. A gente está com um curso de programação. Um programador, ele cria soluções. Então, pega tudo isso que você aprendeu e tenta colocar numa forma prática. Assim como a gente fez um programa para IMC, calcula uma outra coisa. Uma área de alguma coisa, sei lá, faz um cálculo complexo, faz um cálculo matemático difícil e deixa o seu computador executando. Afinal de contas, o computador é para isso, é para processamento de dados. E acho que agora você tem todas as ferramentas para começar a escrever scripts que realmente faz alguma coisa. Você consegue aqui criar números e variáveis e colocar expressões matemáticas complexas e deixar seu computador lá morrendo, processando. Tem alguns cálculos que você pode fazer que pode levar minutos ou até mesmo horas calculando. E aí você vai fazer outra coisa, quando você voltar o resultado vai estar lá. Então, é isso. Espero que você esteja gostando e até a próxima aula. Não deixe de clicar aqui para curtir o vídeo e recomendar esse vídeo para um amigo, beleza? Valeu, obrigado por ter assistido, até a próxima aula.